Oi, e aí, tá todo mundo bem? Espero que sim. Vamos estudar mais um pouquinho? Capítulo 6 do livro Nosso Lar. O capítulo chama-se Precioso Aviso. E é muito bom, né? Esse capítulo, é o que eu digo, todos os capítulos são maravilhosos, mas eu acho esse, assim, particularmente muito curioso, né? Porque ele vai falar sobre aquela coisinha que o Clarencio volta lá para falar com o André Luiz e ele fala o quê? Como vai? Melhorzinho? Né? É tão bonitinho isso. E o capítulo vai se desenvolver para no final ter a pergunta de novo, né? Então é muito interessante, tá? Esse capítulo vai advertir pra gente os efeitos nefastos das queixas constantes, das reclamações, das nossas dores e da nossa vida. Será que a gente gosta muito de reclamar? Gosta muito de se queixar? Ou a gente agradece o que tem? Porque a gente sabe que Deus, na sua infinita misericórdia, só nos propiciaria aquilo que nós merecemos, aquilo que nós fizemos por onde obter. Então não adianta a gente ficar se queixando, ficar se lamentando, ficar reclamando, a gente fica chata, fica enjoada e a gente traz para nós um clima, né, mental de negatividade. Então vamos lá. Clarencio visita o André Luiz, que faz uma série de reclamações. Foi a tal pergunta, como vai? Melhorzinho? E o André aí, ó, lasca, né? O ministro ouve atenciosamente o André falando a sua preocupação com os filhos, sobre a vida financeira dos filhos, com a esposa Célia, revela o seu pessimismo perante a vida, considera a sua dor a maior de todas as dores sofridas pelo homem. Olha só, a gente sempre tem essa mania, né? Acho que o que ocorre conosco é sempre maior do que ocorre com o outro. A gente gosta sempre de nos colocarmos na situação de vítima. Então, reclama que padeceu muito após a morte, quer dizer, padeceu durante a doença, padeceu no hospital durante os 40 dias que ele ficou internado e padeceu muito após a morte, quando ele deu por si lá nas regiões inferiores. Que a vida sempre foi para ele um colar de misérias, decepções, doenças, incompreensões. Olha só, André está esquecendo todas as benesses que ele teve, né? Sobre os pais, sobre a condição financeira, sobre a formação que ele pôde, né? Ele pôde estudar para aquilo que ele tinha vocação, que era para ser médico, a constituição da família. Isso ele esqueceu ali na hora de se lamentar. Clarencio o adverte que se ele deseja a cura espiritual, que aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. Olha só, quando você fala de si mesmo, você está demonstrando seu egoísmo, você está demonstrando que você só se preocupa no seu bem-estar, sem se preocupar com o bem-estar do próximo. Que a gente também não deve comentar a própria dor, que a gente tem que sofrer, né, calado, ou sofrer esperançoso, ou levar para Deus, né, nas nossas orações aquilo que está nos afligindo. Aí o Clarencio diz que lamentação é enfermidade mental, né? Porque você traz aquela coisa nebulosa toda para sua mente. É enfermidade mental de tratamento difícil, que discipline os lábios, quer dizer, só fale as coisas edificantes. Até, tô sentindo uma coisa aqui, alguém pode me dar um remédio, tal, mas não ficar usando isso como um escudo de defesa, tá? E que deve ver a família como apenas uma parcela da família universal sobre a direção divina. Não é só ele pensar na família dele, ele tem que olhar
que aquela família está ali a mais próxima, ligado pelos laços consanguíneos, mas muito mais do que a família dos laços consanguíneos, nós temos a família espiritual. E informa que todos na colônia têm o compromisso do trabalho como bênção de realização, e não, né, para você ficar se queixando. A gente até leva para o lado popular assim, chorando sobre o leite derramado, né? Diante das advertências, o André assume outra atitude. O bom do André é isso, né? Que ele dá essas caidinhas assim, mas ele ouve, ele capta, né? Ele segue o que é aconselhado para ele. Então Clarence continua dizendo que ele disputou no mundo as boas situações. A garantia monetária na terra, aquela garantia monetária, financeira que ele teve na terra, no mundo espiritual não tem o mesmo valor. O que vai valer no mundo espiritual são as aquisições definitivas do espírito imortal e não as facilidades econômicas. A dor constitui o enriquecimento da alma e a luta é caminho divino para a realização espiritual. Ninguém disse que ia ser fácil. Se nós estamos aqui para acertar as nossas arestas, para refazer o caminho do desvio que tomamos de repente em outras vidas, em atitudes inconsequentes, não é para ser mar de rosa, não é para ser rede na varanda, é para ser trabalho, é para ser reconstituição da nossa alma, né? Então as almas fracas, ante o serviço, se queixam, ante o serviço, ante a dor, né? As almas fracas, elas vão reclamar, elas vão se queixar, elas vão se revoltar contra a justiça de Deus, mas que as almas fortes abraçam a oportunidade como um patrimônio sagrado para o caminho da perfeição, sabendo que através da dor e do sofrimento a gente vai burilando a nossa própria essência espiritual. Ele diz também, o Clarence, que a saudade é um sentimento justo e sublime, mas o pranto da desesperação não edifica o bem. Então a gente sabe que a gente sentir saudade, que a gente lembrar, né, dos nossos amores que nos precederam no mundo espiritual, isso tudo é normal. A gente só não pode se desesperar, se revoltar, ficar se maldizendo, né, com relação a isso, que nós só iremos trazer coisas ruins e desequilibrantes para nós e para o ser ao qual a gente também está emitindo esses pensamentos de rebeldia. Então, se ele ama a família, olha, isso para nós é importantíssimo. Se o André Luiz ama a família, ele deve ter bom ânimo para ser útil. Isso vale tanto para a gente, enquanto encarnado, quanto os desencarnados. Se a gente ama a nossa família, a gente não tem que se desanimar, se desesperançar, ficar falando só besteira, se queixando, se desesperando, porque a gente está sendo útil à nossa família. E a prova de amor que a gente tem que dar à nossa família é enfrentar as coisas com galhardia, para a gente dar o exemplo e para a gente também poder ser útil em momentos que eles necessitem de nós. Então, depois disso tudo, né, desse pito, essa puxadinha de orelha carinhosa e fraterna que Clarence dá para o André, lá no momento em que faz a perguntinha, como vai? Melhorzinho? Aí agora ele finaliza, depois disso tudo, e pergunta para o André: então, como passa? Melhor? Muito interessante essa psicologia do Clarence, né? Muito interessante. Ele trabalha com pedagogia e ele é didático. Aí o que o André fala? Já confortado. Vou melhor, para melhor compreender a vontade divina. Olha, quer dizer, André ouviu aquilo tudo, refletiu sobre aquilo tudo, aquilo fez eco dentro dele mesmo, e aí, gradativamente, ele vai compreendendo as coisas. É esse o caminho que o André vai fazer, tá? E a gente junto com ele, né? De mão dadinha lá com o André. Aí vamos então para as nossas referências. Nós temos a pergunta 913
do livro dos Espíritos. Esse livrinho lindo e maravilhoso aqui. A pergunta é, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? O vício mais, mais efusivo em nós, assim. O que é? O egoísmo. Né? Quase todas as outras imperfeições que nós vamos apresentar em nosso comportamento decorrem do egoísmo, porque se eu só penso em mim, se eu sou o centro de tudo, tudo que eu fizer vai ser em prol disso e consecutivamente vai trazer várias mazelas nessa situação, certo? Quando eu saio do meu individualismo e vou olhar as necessidades do outro, já é um caminho para eu modificar a minha maneira de viver, tá? A pergunta 230 é uma pergunta que foge um pouquinho desse lado do egoísmo, mas é uma pergunta muito interessante e que a gente até já falou aqui agora, tá? É a pergunta, na erraticidade o espírito progride? Já falamos sobre isso, não já? Progride ou não progride? Claro que sim, né? Então, tá aqui a perguntinha, ó. Na erraticidade o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenham de consegui-lo. Tudo parte, do impulso da vontade. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. A gente já viu isso, tá? Pergunta 895. Eu tinha que ter aqui 10 livros dos Espíritos para a gente poder estar com eles todinhos abertinhos aqui para a gente poder consultar. A pergunta 895 é a seguinte, vai falar sobre o interesse pessoal como sinal mais característico da imperfeição, né? Se eu sou uma pessoa que só penso em mim mesma, eu já estou mostrando para as pessoas que eu convivo, aliás, a convivência é até um pouco mais difícil quando você convive com uma pessoa que só pensa em si mesmo, uma pessoa que é individualista, uma pessoa que não pensa no outro. Então, posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Tá? E a última pergunta vai falar como você pode destruir o egoísmo em você mesmo. Quando você detecta que você é muito egoísta, muito centrado em si mesmo, muito individualista, que tem um interesse pessoal, querer tirar vantagem e ser sempre o primeiro em tudo. Quando você reconhece isso, já é meio caminho andado. Então você tem que trabalhar, tá? Para que você possa predominar a sua vida moral sobre a vida material. Porque se você é egoísta, você sobrepõe a vida material, você quer sempre tudo só para si. Então, quer ser sempre o centro das atrações, não é isso? Você é primordial em tudo. Então é porque você tem uma predominância da vida material sobre a espiritual. Você tem que tentar trabalhar para que a sua vida moral se sobreponha à material. Consecutivamente, você vai trabalhando e expurgando um pouco o egoísmo de você mesmo. Nós temos também no Evangelho, capítulo 5, tópicos 6 e 7, que vai falar sobre as causas anteriores das aflições, né? A gente sabe que o André não passaria por isso se ele não tivesse, plantado isso na vida antecedente, da sua maneira equivocada de viver. Então, o que ele reclama que sofreu no mundo espiritual, ele sofreu porque ele precisava de expurgar, de valorizar a sua própria religiosidade, despertar em si mesmo esse desejo de reconhecer, que existia um ser superior e se mostrar receptivo a esse auxílio. Nós temos também no Evangelho capítulo 14, que é a família universal, que aí vai falar exatamente sobre a parentela corporal e a parentela espiritual. É claro que nós temos uma obrigação maior com aquela parentela corporal, temos obrigações principalmente, quando você é mãe, é pai, você tem compromissos, mas a gente tem que amar, querer o bem, vibrar e desejar tudo de bom
a todas as pessoas, porque todos nós somos uma grande família, né? Não temos que fazer distinções. E para concluir este capítulo, eu queria fazer uma referência aqui sobre a dor, né? Sobre a dor, que é muito interessante. Nós vamos encontrar em Leon Denis, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro muito esclarecedor, um livro muito recomendável para nós espíritas. E ele vai apontar a irmã dor, né? Ele vai falar sobre a irmã dor, que é o caminho para o progresso e para a realização. E é interessante que vamos apontar aí, até eu tenho uma pergunta aqui no Consolador, livro escrito por Emmanuel, a pergunta 239, pergunta-se o seguinte: entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? A dor física machuca o corpo físico. A dor moral, ela é muito mais educadora, ela é muito mais didática. E a dor, ela tem três objetivos em nossas vidas. Ela pode nos reequilibrar quando a gente está indo, né, pelo caminho errado, pelo caminho do desequilíbrio. Ela nos reequilibra, ela nos traz para a realidade, ela nos retoma para o caminho. Nós podemos ter a dor como uma desacomodação, quando você está vivendo aquela vida ociosa, apática, comodista, egocêntrica, você está no centro de tudo, a dor vem e te coloca, né, igual a todos, te iguala, te nivela. E temos a dor como educadora, aquela dor que vem para fazer com que a gente compreenda o sentido da vida. E aí passamos depois disso a reformular o nosso caminho a partir do aprendizado que foi absorvido. Falou, gente? Obrigada aí pela atenção, pelo carinho. Espero que vocês todos continuem aí ligados e acompanhando aqui o estudo do livro Nosso Lar.